Turma, hoje nós vamos dar continuação à nossa aula de Programa, Nacional de Imunização. Hoje nós vamos falar sobre o calendário vacinal da criança. Ao nascer, vai ser administrada a BCG e a hepatite B. Deve ser administrada o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 48 horas de vida do bebê. A BCG protege contra as formas graves de tuberculose, principalmente a miliar e meningia, administrar o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento. Geralmente essas duas vacinas elas já são administradas na maternidade, exceto quando a maternidade está em falta das vacinas e aí a mãe, é encaminhada para a unidade básica de saúde. E isso deve ser administrado o mais rápido possível, que é dentro das primeiras 48 horas de vida do bebê. Em prematuros com menos de 36 semanas, administrar após completar um mês de vida e atingir pelo menos 2 quilos. Por causa das reações, adversas que essa vacina pode trazer em crianças em crianças com peso menor de 2 quilos. A administração é em dose única e é por via intradérmica. A hepatite, além disso, essa vacina da BCG, é importante administrar uma dose em crianças menores de 5 anos de idade, no caso de 4 anos, 11 meses e 29 dias, em que não desenvolveram a cicatriz vacinal, que é aquela cicatriz que a gente tem no braço, todo mundo tem essa cicatriz. Se essa criança não desenvolver a cicatriz, deve ser administrada a dose novamente antes de completar 5 anos de idade. E também tem os casos em que é um caso especial. Se houver familiar próximo, morador, que mora na mesma casa, que esteja com suspeita ou confirmado para hanseníase, todas as pessoas que tenham contato com aquela pessoa vai ter que fazer uso da medicação. Mesmo que essa pessoa já tenha cicatriz vacinal, vai ser realizada a administração novamente da BCG, para proteger aquelas pessoas do lar, até de desenvolver a hanseníase. Então, vai administrar novamente, mesmo que já tenham a cicatriz. A vacina contra a hepatite B, que também é administrada ao nascer, ela deve ser administrada preferencialmente nas 12 primeiras horas de vida do bebê. Ou então na primeira visita ao serviço de saúde. Se não for possível administrar na maternidade por falta da vacina, do imunobiológico, o mais rápido possível, assim que tiver a alta, levar ao posto de saúde para administrar. A administração é realizada por via intramuscular em dose única também, em recém-nascidos, exceto nos prematuros menores de 36 semanas, que aí o esquema vai ser de 4 doses. Vai administrar com 0, com 1 mês, com 2 meses e depois aos 6 meses de vida. Na prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos, de mães portadoras da hepatite B, deve se administrar a vacina e imunoglobulina anti-hepatite B, que é disponível nos centros de referência, no caso onde essa gestante está sendo tratada, onde ela está fazendo acompanhamento gestacional. Então, vai fazer a imunoglobulina humana anti-hepatite B, mais a vacinação contra a hepatite B. Isso vai ter que ser feito nas primeiras 12 horas e no máximo até 7 dias, mas é importante que seja feito nas primeiras 12 horas de vida, nesse caso especial. Aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Então, vai ser administrada a pentavalente, que é a vacina adsorvida contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos influenza B, administrar aos 2, 4 e 6 meses de idade, sendo que o intervalo tem que ser de 60 dias ou no mínimo de 30 dias. De 30 dias vai ser só em casos especiais, em que haja necessidade, tipo crianças que moram em locais que estejam havendo surto de alguma dessas doenças, então o intervalo vai ser de 30 dias, não de 60. Isso é um exemplo. A administração é feita por via intramuscular. É importante que a vacinadora administre essa vacina em uma perna. Por exemplo, ela não vai poder a pentavalente não vai poder ser administrada junto com outra vacina. Então, vai ser administrada só em uma perna. Ali, a vacinadora vai escolher se ela vai fazer sempre
a pentavalente na perna direita ou na perninha esquerda do bebê. Porque para não haver chances de desenvolver uma reação adversa por colocar a pentavalente numa perninha em que foi administrada outra vacina. Então, a pentavalente tem que ser administrada em uma perninha exclusiva. Ali a gente vai deixar para toda vez que a criança for ser vacinada naquela perninha. Para evitar mesmo a questão de reações, né, devido a ter interação medicamentosa com outro imunobiológico. O primeiro reforço da penta deve ser administrado aos 15 meses de idade, o segundo reforço aos 4 anos de idade. Então, são 2 reforços, um com 1 ano e 3 meses e um com 4 anos de idade. É importante, a idade máxima para administrar essa vacina é aos 6 anos, 11 meses e 29 dias. Não pode passar dos 6 anos de idade. Para os não vacinados, né, que sejam menores de 1 ano, iniciar o esquema de DTP e do hemófilos. Então, aí vai ser tetravalente, não vai ser penta. Quando são crianças que não iniciaram aos 2 meses de idade, iniciou tardiamente. A VIP, que é a vacina contra poliomielite 1, 2 e 3, que deve ser também administrada por via intramuscular aos 2, 4 e 6 meses. A pneumocócica 10, que é também para a prevenção de pneumonias, e deve ser administrada na mesma idade, com 2, 4 e 6 meses, e é por via intramuscular. E além dela, nós temos a rotavírus, que é contra, né, diarreias causadas pelo vírus, rotavírus, em crianças, e aí a gente administra por via oral. A vacina contra o rotavírus, a gente tem uma questão também de limites de faixa etária. A primeira dose deve ser administrada com 1 mês e 15 dias até 3 meses e 7 dias. A gente não pode passar dessa faixa para as mães faltosas, né? O ideal é que seja feita aos 2, 4 e 6 meses, aos 2 e 4 meses. Mas se a mãe chega lá com a criança de 3 meses, que acabou de completar, a gente vai administrar a primeira dose. E aí a gente vai aprazar essa vacina para os 5 meses. A gente vai dar um intervalo de 2 meses, né? Então, a dose deve ser administrada nessa faixa etária. A primeira dose entre 1 mês e 15 dias e 3 meses e 7 dias. E a segunda dose entre 3 meses e 7 dias e 5 meses a 15 dias. Não pode passar desse limite, porque ela já não vai mais fazer efeito se passar dessa faixa etária. Aos 3 e 5 meses é a administração de apenas uma vacina, que é a meningocócica, que previne contra as meningites virais e bacterianas. Ela é também por via intramuscular, na perninha, né, da criança, e deve ser administrar 2 doses, que é aos 3 e 5 meses, com intervalo entre 60 dias e no mínimo de 30 dias. A mesma coisa. Por que no mínimo de 30 dias? Porque se a criança está morando num local onde esteja acontecendo um surto de meningite, a gente vai colocar num prazo menor. A gente não vai esperar 60 dias. A gente vai esperar 30 dias para fazer a segunda dose. Então, a criança vai tomar com 3 e com 4 meses. O reforço é recomendado preferencialmente a partir de 1 ano de idade. Ou com 1 ano de idade, ou com 1 ano e 3 meses de idade. Não pode passar da faixa etária de 1 ano e 3 meses. Aos 9 meses, é feita a administração da febre amarela, que deve ser administrada aos 9 meses, mas em períodos de surto a gente antecipa para crianças com 6 meses. É uma vacina indicada para viajantes ou residentes de áreas denominadas como de risco. A administração é realizada por via subcutânea. Os locais onde há recomendação para a vacina no Brasil são os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia. São os locais onde há indicação para vacinação, porque pode haver um surto
né, nessa localidade, até devido ao clima dessas localidades, há uma probabilidade maior de haver surtos. E aí, tem uma coisa muito importante dessa vacina, que o reforço dela é administrado a cada 10 anos. Então, aos 9 anos de idade, essa criança vai tomar o reforço. Então, a cada 10 anos, vai se fazer um reforço contra a febre amarela. Com 1 ano, a gente faz a administração da tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, e a gente faz a administração de 2 doses, né, por via intramuscular. A gente tem o reforço da pneumocócica, que também é por via intramuscular, e tem o reforço da meningocócica, que também é por via intramuscular. A tríplice viral, a primeira dose deve ser aos 12 meses, né, de vida, que é com 1 ano. E a segunda dose a gente vai administrar aos 4 anos de idade. Em situação de circulação viral, a gente antecipa, né, essa vacina para os 6 meses de vida, porém deve ser mantido o esquema vacinal de 2 doses. Então, a gente vai fazer com 6 meses e aí depois a gente vai aprazar para a segunda dose da vacina. A gente pode dar um intervalo de 30 dias para fazer a segunda dose em casos de locais onde haja surto. Aqui é o calendário vacinal da criança. E nós temos ao nascer, para vocês fixarem melhor, né? Ao nascer nós temos a BCG e a hepatite B. Aos 2 meses nós temos a primeira dose da penta, da VIP, pneumocócica e rotavírus humano. Aos 3 meses, a primeira dose da meningocócica. Aos 4 meses, nós temos a segunda dose da penta, VIP, pneumocócica e rotavírus humano. Aos 5 meses, nós temos a segunda dose da meningocócica C. Aos 6 meses, nós temos a terceira dose da penta, da VIP, que só são 2, e geralmente aos 6 meses, quando se houver campanha de influenza e a criança estiver no meio da campanha da influenza, a criança já pode tomar a vacina contra a influenza, que é contra a gripe, aos 6 meses. Então, juntamente com a terceira dose, se for período de campanha contra a gripe, a criança já se enquadra, né, com 6 meses para tomar essa vacina. Se não for nesse período, a criança vai tomar apenas a terceira dose da penta e da VIP e vai ficar para tomar a vacina da gripe quando chegar a campanha. Aos 9 meses, a criança vai tomar a vacina contra a febre amarela. Aos 12, que é 1 ano, vai se ter o reforço da pneumocócica, o reforço meningocócica e a primeira dose da tríplice viral. Aos 15 meses, primeiro o reforço da penta, primeiro o reforço da VIP, que na maioria das vezes, aos 15 meses, já vai ser por via oral o reforço da VIP, aí vai ser VOP, né? Vai ser por via oral, que é a gotinha, que é conhecida como gotinha. A hepatite, né? Que vai fazer aos 15 meses a hepatite A. E a tetraviral. Aos 4 anos, o segundo reforço da penta, o segundo reforço da VIP, ou VOP, que vai ser, né? E nós temos aí a varicela, que pode ser administrada até os 6 anos de idade. Reações adversas comuns. As reações adversas comuns são febre, cefaleia, edema e vermelhidão no local. Os efeitos podem surgir até 48 horas depois da administração. Em crianças, as reações costumam ser um pouco mais perceptíveis, até pelo fato de deixar a criança irritada, inquieta e chorosa. Então, a gente consegue observar que tem aquela reação, a criança está sentindo alguma coisa da vacina. Mas são reações comuns que não são para assustar. Então, a gente vai cuidar para que não haja febre alta, a gente vai cuidar da questão para espalhar o líquido, né? A gente vai colocar uma compressa gelada no local para ajudar a espalhar aquele líquido e amenizar a dor, o edema, né, do local da vacina. E as reações que são as reações adversas decorrentes de depressão imunológica, que já são reações que são reações incomuns, né? São mais difíceis de acontecer. São as reações adversas decorrentes de depressão imunológica. Essa reação ela pode ocorrer em pacientes com deficiência imunológica primária.
ou seja, com deficiências congênitas da imunidade, que são doenças raras ou secundárias, decorrentes de doenças ou de tratamentos que comprometem a imunidade. Como um exemplo, eu trago quem é soro positivo, quem tem HIV, uma pessoa que esteja em um tratamento oncológico, então ela já tem uma imunidade baixa, então a reação que vai acontecer devido a essa depressão imunológica. Reações adversas por hipersensibilidade. Aqui já são as reações mesmo de pessoas que vão apresentar aquela reação adversa porque tem alergia a algum componente daquele imunobiológico. Então, são reações também que não são comuns, são reações um pouco mais graves, mas que são tratadas, né? E aquela pessoa não vai poder mais fazer uso daquele imunobiológico. Aí nós temos as reações tipo 1, que são as reações anafiláticas mediadas por IgE, mais frequentes em indivíduos alérgicos, podem ocorrer após qualquer vacina ou soro, especialmente de origem não humana. Por exemplo, em casos de vacinas, né, que são chamadas de vacinas atenuadas por vírus, né, por vírus mortos. Então, um exemplo dessa é a vacina poliomielite. Geralmente ela causa algumas reações em pessoas que já têm problemas de alergia. As reações tipo 2, que são ligadas à formação de anticorpos que se fixam às células do organismo, levando a destruir por ação dos linfócitos, né, estando relacionada à destruição da baía de mielina dos nervos. Então, geralmente ocorre com vacinas virais, como, por exemplo, vacina contra a influenza. Há idosos, há pessoas que não podem tomar a vacina contra a influenza porque desenvolve uma reação anafilática muito forte e pode levar esse paciente a um choque. As reações tipo 3, que são provocadas pela formação de complexos imunes que levam a vasculite ou necrose tecidual no local. Então, há uma necrose no local da vacina, né? Que é quando o local fica parecendo uma pedra, ele fica endurecido. Há uma necrose do tecido devido àquela vacina. Isso pode acontecer com um número exagerado de doses de vacinas, né? Então, é onde tem que ter cuidado. A gente não pode aplicar muitas vacinas em um músculo. A gente aplica até duas que é o limite, né? Mais que isso, já pode causar esse tipo de reação. Principalmente quando se trata da DTP, que é a vacina contra o tétano, contra a difteria e tétano. As reações tipo 4 são aquelas reações de hipersensibilidade tardia, que envolvem a imunidade celular com formação de anticorpos tóxicos, ou seja, o nosso corpo vai produzir anticorpos que vão ser tóxicos para a gente mesmo e vai causar uma alergia muito forte. Um exemplo que eu trago para vocês é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que é desenvolvida, né, pode ser desenvolvida após a aplicação de uma vacina, após uma reação anafilática forte de reação tipo 4. Então, a gente precisa ter cuidado, né, para não desenvolver uma doença infecciosa aguda como essa, após a aplicação, a administração de uma vacina. Definição do caso após reação adversa. Um evento grave. Vai ser necessário hospitalização por pelo menos 24 horas. Disfunção ou incapacidade significativa ou persistente, né, se tiver. Se tiver um evento que resulte em anomalia congênita. Risco de morte, né, então vai ter a necessidade de intervenção imediata para evitar o óbito. E óbito, então esses eventos graves aqui a gente vai precisar de hospitalização mesmo. Evento moderado, que é quando necessita de avaliação médica e exames complementares e ou tratamento médico, não se incluindo uma categoria grave. E o evento leve, que é quando não necessita de exames complementares nem de tratamento médico, que são as reações adversas mais comuns, que a gente consegue controlar em casa. Casos que devem ser notificados. Se houver abscesso local quente, angioedema, apneia, artralgia ou artrite, broncoespasmo ou laringoespasmo, choque anafilático, choro persistente e convulsão afebril, que é quando a criança apresenta uma convulsão sem febre. Convulsão febril também a gente precisa notificar. E encefalite aguda. Nós terminamos a nossa aula de vacina. Gente, qualquer dúvida vocês entram em contato comigo. Nós tiramos todas as dúvidas possíveis acerca do esquema vacinal, que não é fácil.
principalmente as questões do aprazamento. Eu vou estar vendo com vocês um momento para a gente treinar as questões de aprazamentos, né? De pacientes faltosos, que é a parte mais complicada. Boa aula. Qualquer coisa vocês me sinalizam.